Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é sexta-feira e nós estamos aqui para dar continuidade. Sexta-feira Santa, por sinal. Essa semana, Semana da Páscoa, aqui no Rio de Janeiro teremos um feriado bem prolongado, porque já na segunda, dia 21, terça 22, quarta-feira dia 23, aqui no Rio de Janeiro é também feriado. Então, estamos aí numa semana bem relaxante para nós cariocas. Então, não é o mesmo para os jogadores, né? Porque para os jogadores não tem feriado. A gente pensa que a vida de jogador é uma vida fácil, mas é realmente bem complicado. Não tem feriado, é muito tempo longe da família, muitas lesões. Eu conheço muitos jogadores que pararam de jogar e hoje, com todo o dinheiro que possuem, não conseguem nem andar direito. De tantas dores, tem que tomar infiltração, tem que tomar remédio, corticoide. É uma complicada vida, muito dolorida. Sem contar que quando se machuca, aquele trauma para a recuperação é um sofrimento muito grande. Mas é a vida que eles escolheram, foi o dom que Deus deu a essas pessoas, que hoje ganham muito bem, muito bem. Isso aí não é nada oculto de ninguém, eles ganham muito bem, porém são apenas 10% no máximo dos jogadores que conseguem um ambiente melhor de trabalho, uma condição financeira melhor para trabalhar. A maioria continua naquele salário razoável para baixo. Não tem grande glamour assim a carreira, não tem grande glamour na carreira. Então, é muito dolorosa a vida do atleta profissional. Mas nós estamos aqui para falar do Botafogo. E o Botafogo fez o seu jogo no sábado, o último jogo do Botafogo foi no sábado contra o São Paulo. Empatamos de 2-2 e aí veio muitas polêmicas a respeito do técnico, do sistema de jogo, de jogadores que não estão rendendo, e eu concordo com muitas coisas. A única coisa que eu não concordo é que você tem que pedir saída do técnico agora, imediatamente. Até porque você não vai conseguir um técnico hoje para assumir imediatamente o Botafogo. Então é preciso ter cautela na hora de fazer essa opção, que no meu caso seria a última opção. Qual é a opção ideal? É deixar o Renato Paiva trabalhar, é deixar ele ter a oportunidade de contar com alguns jogadores que no momento ele não está contando, como o Nathan Fernandes, o próprio Basto, se bem que o Basto vai demorar, o Santiago Rodrigues, que no jogo passado deveria ser o titular, mas estava com um trauma no pé. Então vamos aguardar para que haja essa possibilidade do técnico usar a força máxima de verdade. A força máxima de verdade. Então nós temos essa dificuldade ainda. Um jogador, dependendo da situação, pode fazer diferença. E eu estou falando do Santiago Rodrigues. Porque nós vimos que o time fica com menos um jogador para compor ali a parte do meio campo. Quando você joga com o Arthur e com o Matheus Martins, você deixa de ganhar um jogador articulador.
né? Porque o Matheus Martins, infelizmente, ele pega e corre, pega e corre, pega e corre. Ele não sabe articular a jogada, ele não sabe trabalhar a jogada, ele não sabe. Ele é como se fosse o Júnior Santos, piorado, bem pior, né? O Júnior Santos pelo menos tinha força e garra para tornar o Botafogo agressivo. O Matheus Martins não tem feito isso. Não tem feito isso. Pode melhorar? Pode. Todo time do Botafogo tem uma condição boa para evoluir. Os nossos volantes ainda não estão jogando aquele futebol que jogavam no ano passado. Os nossos laterais ainda estão errando muitos cruzamentos, muitos passes no último terço. Muitos passes, muitos cruzamentos não estamos alcançando. Até mesmo nas bolas paradas, nós não estamos levando perigo ao gol adversário, porque as bolas elas não são alçadas no limite certo, da maneira correta, entendeu? Então nós estamos com muitas dificuldades. Os nossos pontas não estão funcionando, nem na parte de finalizações, como na parte de construção. Nós quase não temos assistência, nós tivemos uma assistência do Arthur, né? Parece que uma assistência do Arthur, outra do Savarino no escanteio, né? Foi praticamente isso, os gols que nós fizemos. Então, o nosso meia central ali, o meia de ligação, ou meia atacante, ou meia ofensivo, não tem funcionado, até porque nós não temos esse jogador. Quem está fazendo essa parte é o Savarino. E de vez em quando bota ali o Patrick de Paula para completar ali, mas infelizmente também não é o jogador ideal. Aí o Savarino passa para a ponta esquerda e a gente pede um pouco de criatividade. Eu sempre falo o seguinte, cara, o jogador para atuar ali naquela posição, ele tem que ter capacidade de drible, de jogadas individuais. Ele tem que ter um bom arremate com os dois pés. Ele precisa chegar na área como um falso 9. Ele precisa ser um falso 9, porque quando jogadas em velocidade para termos força numérica dentro da área, quem tem que fazer essa função é o meia de ligação, o meia ofensivo, o camisa 10, é ele que tem que fazer essa ofensividade. Então, é essa característica que o time tem que chegar. Entendeu? É nessa característica de jogador que o time tem que procurar. Então, falta ainda esse jogador. Eu tinha dado aqui a ideia, né? Citado, até eu ouvi falar desse jogador a primeira vez pelo nosso amigo Josa Novales, quando ele fez uma exposição, né, de indicações de alguns jogadores. Seria o Hernan Lopes Munhoz. Já falei dele aqui, Hernan Lopes Munhoz. Mas, pô, nós estamos em outro patamar, cara. Mas em outro patamar que você não tem o dinheiro para chegar lá no clube adversário e comprar. Como é o caso do Bitelo. Agora parece que está surgindo aí o assunto do Renier. Então você tem que ter o dinheiro para comprar. Porque tem jogadores que dificilmente sairão dos seus clubes por empréstimo. E quando você vê que esses clubes têm condições de emprestar o jogador, aparece 200 clubes querendo contratar. Então existem clubes que têm uma condição melhor do que a do Botafogo. Oferecem uma condição melhor do que a do Botafogo. Seja no salário, seja na estrutura. Nós ainda não somos o top do top. Nós já melhoramos muito, mas ainda não somos o top do top. Então, é preciso entender isso. Que nem sempre você vai contratar o top, que está lá em cima. Então, agora vamos aguardar. Nós estamos em preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro. Os jogadores deverão trabalhar hoje, deverão trabalhar amanhã para o jogo no domingo, contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Não vai ser na Arena do Galo ainda,
ainda não está preparada para jogos. Mas nós vamos jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Aí vamos aguardar o resultado. Quem sabe o time melhora, né? Nós temos essa oportunidade. Então, eu acredito, na minha humilde opinião, que caso haja uma possibilidade de demissão do treinador, isso só vai ocorrer depois do jogo do Independente. Fora isso, não vai ocorrer. Fora isso, não vai ocorrer. E eu sou contra que haja esse procedimento por parte da diretoria. Tá? Eu acredito que o jogo contra o Independente vai ser bem favorável ao Botafogo, em virtude de que eles perderam o jogo, né, para a Universidade do Chile, assim como nós, e ali estamos ali brigando tete a tete ali. Então, eles vão sair para o jogo. Eles não vão ficar na retranca e aí facilita a transição do jogo do Botafogo, né? Aquela transição rápida, aquele contra-ataque. E aí o Botafogo nesse ponto aí é bem efetivo. Então vamos aguardar, ok? Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilhe nossos vídeos, dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. Assim, nosso canal vai ter crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Um grande abraço, saudações alvinegras.